Nós tivemos, então, a 18ª Parada de Lutas em Porto Alegre, e eu gostaria que tu situasse um pouquinho a importância desse movimento, das paradas de luta. Bom, para mim é uma alegria poder falar da parada de luta e não vamos deixar de falar em psicanálise, né? Porque a gente vai estar falando da visibilidade dos corpos. Vamos falar depois num outro programa, no filme do Ney Matogrosso. E esses corpos que se dão visibilidade através da fala, através do performance, são corpos que foram pouco marcados, né? Com amor, com aceitação e com uma visibilidade que tradicionalmente é do preconceito, é da chacota. E a nossa parada ela dá uma visibilidade para todos os artistas e ela tem sempre um cunho político, que é uma marca também do Roberto Saitenfus, que é o coordenador e líder há 18 anos. E nós, da Feira Baile da Diversidade, temos orgulho de fazer essa parceria, que está crescendo junto com o Miss Universo Trans, para apostar no turismo gay-friendly e no empreendedorismo LGBT. Mas a parada nossa ela veio com esse mote importantíssimo e marcado politicamente em defesa do trabalhador pelo fim da jornada 6x1. Isso é muito importante. Por quê? Porque a tendência hoje, com essa proposta que veio da Erika Hilton, do PSOL, né, é que o movimento se amplie, que a gente não fique só nas nossas pautas. Porém, eu entendo, Alexandre, que a parada lá de São Paulo, que veio com foco no envelhecimento, nos 60 mais, ela não deixa de ser política, porque tem várias questões ligadas à saúde de quem envelhece, sobremaneira as dificuldades que a nossa comunidade enfrenta. Por exemplo, aqui nós temos ainda muitos travestis e transexuais sofrendo os agravos do que aconteceu com a catástrofe política ambiental e a gente segue trabalhando por mais ambulatórios, por mais moradias, né? A gente tem o SOS-RS, que eu tenho o orgulho de coordenar, que reúne vários coletivos, inclusive a OAB, em prol disso. E eu tive a alegria de estar lá na Feira Baile junto com, aliás, na Parada de Luta, que é, né, ligada à nossa Feira Baile, junto com o Wagner Oliveira, que tu conheceste, que ajudou a apresentar a primeira parada e voltou, a primeira feira, né, e voltou a apresentar a Feira Baile comigo e também a entrega do troféu Silvinha Brasil. Então, eu acho que foi um momento muito importante, um momento de politização. Teve algo que até foi polêmico, uma certa tentativa de inibição da Natasha Ferreira, que estava lá depois no gasômetro e foi firme e falou, sim, que a gente tem que ir contra a privatização do DEMAI e a venda por meios trocados do nosso gasômetro, e ainda positivou dizendo que a nossa soberania tem que ser garantida, que Lula fez muito bem em peitar o Donald Trump. Então, isso que é interessante. A gente vê que o movimento LGBT ele tem pautas próprias e elas podem nos unir. É essa questão que eu estou clareando. Podemos estar unidos em várias questões e algumas vão ser de confronto, atravessadas pelo ideológico, pela visão de alguns mais à direita e outros mais à esquerda, mais a centro. Então, são essas contradições que fazem o movimento. E para nós, na psicanálise em extensão, a gente acha que isso produz subjetividade. Isso diz do nosso desejo, que é amplo, de ter amor, sabedoria e trabalho. Então, a gente não está deixando de lado o nosso viés psicanalítico quando a gente vai para as questões sociais, para a cultura, né? Eu acho que é uma característica nossa, né, Alexandre? Sem dúvida, Gaio. Gaio, na verdade, esse sempre foi uma grande crítica, né, a esses movimentos que supostamente se fragmentam daquele movimento maior que é uma igualdade econômica, que é a gênese de todas as outras injustiças, né? Mas quando a gente passa a poder integrar e a juntar e aglutinar essas pautas, a gente passa a dar uma outra força. Mas dentro da tua experiência, Gaio, dentro da tua vivência, quais são os desafios para que a gente consiga unificar, para que a gente consiga ter pautas comuns e que a gente perceba que no limite, a gente precisa avançar do ponto de vista político e social
para que, inclusive, essas questões particulares, como de gênero, como questões de violência em relação a gênero, porque isso tudo está inserido num contexto amplo, mas que diz respeito ao mesmo modus operandi de dominação que a gente acaba sendo afetado no Brasil. Exatamente. Interessante que tu traz, porque reforça uma visão que não tem como a gente não ter, que existe um recorte de classe. Existe uma questão que atravessa qualquer movimento, seja o negro, seja o LGBT, que é a questão de classe. E muitas vezes as nossas pautas elas são surrupiadas pela direita, mas sem dar garantia de que vai ser cumprida. Mas porque o movimento faz essa pressão e é inevitável que se fale hoje nas questões da diversidade. Nosso movimento é muito potente, já quebrou patente da medicação de AIDS, agora tem uma medicação nova que produz a cura. Então, assim, acho que tudo que a gente conquista para a nossa sociedade, ela traz um benefício geral, né? Para a nossa comunidade, traz um benefício para a sociedade como um todo. Por isso que eu sou muito entusiasta da gente apostar também no empreendedorismo. É uma nova pauta que está vindo, através da Ferabalha veio trazendo essa discussão e com muito apoio, para que a gente possa, nesse aspecto, nesse recorte, é possível sim ter uma união. E aí, acho que a psicanálise em extensão nos ajuda, Alexandre, porque aí a questão do ego não pode estar à frente. A gente tem que usar o ego forte para produzir coisas boas e coisas que façam bem. Tem que sacrificar o excesso de narcisismo quando o protagonismo não é nosso e também o sectarismo ideológico, porque é possível. Eu tenho parcerias muito boas em vários lugares, em partidos diferentes, né? Não vou citar aqui para não ser injusto com alguns, mas é possível sim focar no combate à LGBTfobia, a gente beneficiar a sociedade no que é do ambiental, porque existe um mapeamento ambiental que, por exemplo, se a gente pensar grande Porto Alegre, em Canoas, onde existem muitos terreiros afro, né? A população LGBT está muito presente na comunidade afro, nas religiões africanistas e nas periferias. Então, esse recorte de classe é impossível a gente negar, mas podemos sim, sem sectarismo, apostar em algumas coisas em função de segurança, de saúde, de educação, que sejam pautas comuns, né? Que possam dar união. Esse acho que é o grande desafio. A gente não brigar, por exemplo, assim, tem a parada de luta e tem a parada livre. Que bom! É como eu digo assim, a parada de luta, que é a que eu estou mais ligado atualmente, ela é a terceira do país e ela está sempre no mês de junho, que é o mês do orgulho. Esse ano, em função, de novo, da questão climática, a gente mudou, houve uma mudança. E a Parada Livre, que é em novembro, está no mês dos direitos humanos. Então, se a gente quer apostar em crescimento, vamos apostar que as duas cresçam e que o nosso turismo cresça com o movimento LGBT puxando tudo isso. Por quê? Tudo isso. Por quê? Porto Alegre é a capital que tem o maior contingente LGBT. Então, o nosso potencial é muito grande. E aí, de novo, eu digo assim, o que Freud dizia? Que as coisas mais importantes na análise é amor e trabalho. Eu sempre digo, isso é a cara das pautas do movimento LGBT. Sem sombra de dúvida. E, Gai, eu acho que vale a pena uma contribuição também pedagógica. Eu sou extremamente opositor de competições. As competições, de uma forma geral, elas infelizmente, elas nos levam para uma falácia lógica de que o indivíduo se sobrepõe ao coletivo. E é justamente o contrário. Se a gente for verificar o que se coloca, o coletivo sempre tem, o coletivo consegue resolver problemas muito mais rapidamente do que o indivíduo. Então, acho que isso é muito importante. Só não gostaria de deixar passar, Gaio, porque como tu é protagonista na Feira Baile, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, contextualizasse um pouquinho mais em que pé está a Feira Baile, quais são os desafios, o que tem planejado, para que tu falasse um pouquinho, porque esse é um evento muitíssimo importante para justamente fazer essa conexão entre pautas políticas genéricas e questões reais da vida cotidiana. Nesse sentido, eu gostaria que tu situasse e falasse um pouquinho desse evento tão importante aqui no Rio Grande do Sul. Olha, a Feira Baile é um xodozinho de todos nós, né?
A Ferabaile tem a parceria da grande simpatizante, que é a prefeita Marivone Ayanha Rogério, da Praça Brigadeiro Sampaio, e ela traz algo que há muito tempo eu venho apontando a importância dos simpatizantes, e no caso aqui a gente está tendo esse protagonismo de vanguardiar o multiempreendedorismo da comunidade LGBT juntamente com os simpatizantes. Então a nossa aposta é grande, acho que ela tem um potencial justamente de união em cima dessas pautas, né, que não deixam de ser políticas, porque empreender, trabalhar, os empreendedores também geram empregabilidade. Então, eu acho que essa que é a aposta nossa, e unida com a parada de luta, com o Fórum de Empreendedorismo, que é filho da parada da Feira Baile, com o Diversidade, que é também filhote da Feira Baile, e o Miss Universo Trans, a gente sonha isso, de fazer um grande mês de junho pelo empreendedorismo e o turismo gay-friendly. Acho que essa é a aposta bacana. Esse cronograma já está posto, então, para o ano que vem, isso? Praticamente, porque a parada de luta vai ser no dia do orgulho, e aí eu acredito que a gente vai alinhar. Inclusive, eu conversei com o Nelson Matias, que é o presidente lá da Associação da Parada de São Paulo, e ele está nos dando todo o apoio, e eu já garanti que a gente vai deixar o dia da parada lá livre, para a gente não competir com a parada e poder estar na parada, é claro. Esse ano eu tive lá e pude militar e levar essa proposta e conversar com muita gente bacana lá. Ótimo, Gaio. Considerações finais? Gratidão pelo nosso espaço, que é a psicanálise em extensão, em prol do desejo, da liberdade, dos corpos e do amor e do trabalho. Amém.